Uma história, uma viagem vai levar você a conhecer Ávila, que fica na Espanha. É uma cidade repleta de história, em que por lá viveram os romanos, depois entraram em declínio, né, com a invasão eh, de outros povos. Veio a Idade Média, essa cidade foi toda murada para protegê-la, né? Mais tarde houve a invasão de árabes, que depois foram expulsos, mas deixaram lá algumas marcas, e também a presença de muitos judeus que se refugiaram na Península Ibérica e depois também foram perseguidos quando houve a perseguição, né, a esses judeus lá no período do cristianismo. Enfim, é uma cidade maravilhosa em que eu vou ter muito prazer de apresentar para vocês e contar um pouquinho de tudo que passou naquelas muralhas. Antes de entrar na cidade, existe um monumento que é um miradouro, em que, como vocês podem ver, existem 4 colunas. É conhecido como os 4 postes de Ávila. E o que tem de interessante, né? Além de ser um monumento cristão, porque tem uma cruz, né, bem no centro dos 4 postes, ali muito provavelmente demarcou uma situação em que houve uma perseguição na época que o Império Romano dominava a região a cristãos. E esses cristãos, que eu vou contar a história daqui a pouquinho, eles foram pegos lá e mortos nesta área que hoje foi erguido esse monumento, relembrando, né, essa triste história desses mártires que marcam a história de Ávila. Então, o Monumento dos 4 Postes é interessante a parada e você pode avistar, né, toda a muralha e a cidade que você vai conhecer agora. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês das muralhas, que é o que mais me encanta, né, em Ávila. Por quê? Elas estão intactas, diferente de algumas cidades medievais, né, que eu já fui conhecer algumas, que estão parcialmente destruídas, né, existem alguns trechos. A Ávila não, ela está intacta. E ela, né, tem num total 2,5 km de muralhas. Existem 9 portas de entrada para essa cidade e 87 torres em torno desses 2,5 km. Então são muralhas que faziam ali a proteção, elas tinham um intuito militar, e eu vou contar o porquê que existiam muralhas, porque você vivia entre muros. Então vamos lá. Então, no caso de Ávila, as muralhas foram erguidas para proteger a cidade dos árabes. Então, os cristãos, né, que ali tomaram a região, fortificaram a cidade para que os árabes não retornassem. Era o período das Guerras Santas. Um outro motivo também de murar uma região era o quê? Proteger o seu comércio interno de saques, né? E também impedir a entrada de epidemias, que era muito comum. Então, existia ali uma maneira de proteger a cidade dos inimigos, das doenças e o comércio local. Outro lugar que eu pude conhecer é o convento de Santa Teresa, né? E quem foi Santa Teresa? Ela nasceu na cidade de Ávila e ela foi, né, reconhecida pelas obras em que ela tinha em relação aos desfavorecidos, né, aqueles que precisavam de ajuda. E o local onde ela nasceu, posteriormente, foi feito esse convento com uma capela, onde hoje, né, tem as obras de Santa Teresa. Ela pensa que ela viveu num período em que mulheres, né, terem voz, escrever algo, né? E ela tem essa marca de deixar muitos livros, muitos textos, né? E então na cidade, a cidade se orgulha muito porque Santa Teresa nasceu em Ávila e hoje tem o convento de Santa Teresa relembrando essa história, inclusive um quarto, né? Se vocês verem na imagem, o quarto em que a Santa Teresa nasceu foi reproduzido bem naquele local onde era a casa dos pais dela. Quando os cristãos se fixaram, né, na região,
foram erguidas muitas as igrejas. Então, andar, né, em Ávila é avistar muitas igrejas, mas entre elas tem a Basílica de São Vicente. Ela é magnífica, né? A sua construção, ela tem uma mistura ali do gótico com o românico, né? Por conta, se vocês olharem nas imagens, o teto, né, da catedral é maravilhosa, né? Em abóboda, em que faz aqueles arcos cruzados, é lindo, né? E uma coisa muito interessante, né? Essa catedral, ela é do século XI aproximadamente, e o porquê Igreja de São Vicente? Então conta a história, né, do Marte São Vicente com as suas irmãs. Então entendam só que história trágica, né? E o quanto foi difícil para o cristão viver numa época em que havia uma perseguição severa, né, sobre a religião desses cristãos. Então, permaneçam aí comigo. Então, no interior da catedral tem um sepulcro muito bem trabalhado, ornamentado, com a história sendo contada, né, ao redor desse sepulcro, em que a história, né, de São Vicente com as suas irmãs, né, a Sabina e a Cristela, os três foram perseguidos porque se converteram ao cristianismo, porém lá na região o Império Romano dominava e o imperador Diocleciano passou a perseguir esses cristãos, entre eles os três irmãos, que foram capturados a mando, né, do Diocleciano e foram barbaramente assassinados. Isso, gente, aconteceu lá no ano 300, né, da era cristã. Posteriormente, né, recolheram os restos mortais dos três irmãos, colocaram dentro da catedral, né, após eles serem canonizados e serem santos dentro da religião católica romana, e hoje esses restos mortais estão guardados dentro da Basílica de São Vicente e que, apesar da triste história, né, tem um monumento aí relembrando os horrores do Império Romano. Eu fiquei muito encantada em conhecer Ávila, pelas ruas de pedra, pelas muralhas, pelas igrejas espalhadas, né? Comércios, pequenas lojinhas, restaurantes. Mas eu quero encerrar, né, esse vídeo falando rapidamente da Catedral Cristo Salvador. Ela é uma catedral também maravilhosa, ela é do ano de 1172 e é a primeira catedral gótica da Espanha. E o arquiteto, né, ele era francês e ele trouxe, né, a influência para a construção da Catedral de Cristo Salvador da Saint-Denis, né, a famosa Catedral de Saint-Denis na França. Então, ela é magnífica, vale a pena, né, pagar para entrar, se você estiver lá em Ávila. E é isso. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a cidade medieval de Ávila, que ainda preserva, né, a sua história e seus encantos, e fazendo com que a gente consiga viajar um pouquinho no tempo ao adentrar aquelas muralhas. Tchau, tchau, e logo, logo tem mais Espanha para você.